Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção. O tempo está voando, né? A gente piscou e já passou um semestre do ano. Mas eu creio que o Senhor tem novidades de vida para nós nesse segundo semestre. Que Deus tem bênçãos, Deus tem cura, Deus tem maravilhas para nós. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo, gente? Glória a Deus. Queridos, deixa eu dar alguns avisos rápidos aqui para vocês. Esse próximo domingo, domingo de ceia do Senhor, o culto da manhã acontecerá normalmente às 10 horas, às 9h30 TV, pela manhã. Já no nosso culto das 18 horas, o culto será atrasado. Nosso culto começará às 19h30. Por que, Wallace? Porque às 5 horas tem jogo do Brasil. Nós teremos, inclusive, a transmissão do Jogo do Brasil aqui na igreja. Nós já tivemos algumas transmissões, foi um tempo bem legal. A gente fez aqui uma bagunça santa, torcendo juntos aqui pelo Brasil. Então, se você quiser estar com a gente, a partir das 5 horas a gente vai ter a transmissão do jogo e às 7h30, às 19h30, estaremos começando o nosso culto. Pela manhã, tudo segue normal. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Atos, no capítulo de número 3. No mês passado, nós falamos sobre o Espírito Santo. Quem estava aqui no mês passado, falando que a gente falou sobre o Espírito Santo? Glória a Deus. E esse mês, nós vamos mergulhar no livro de Atos. Então, se no mês passado nós falamos sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, esse mês de julho, esse primeiro mês do segundo semestre, nós vamos falar sobre o livro de Atos, porque vamos falar da vida da igreja, do avanço da igreja, de como essa igreja que recebeu o Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo, como essa igreja agora se move, como essa igreja agora vai, como as pessoas dessa igreja, né, os discípulos, como o Espírito Santo vai atuar através da vida dessa igreja. Então, se você abriu aí comigo, Atos, capítulo 3, diz assim, ó. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 15h. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos na Tua casa, de nessa hora ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Palavra que é poderosa, palavra que é viva, que é eficaz. Nós oramos nessa noite, Pai, para que a Tua palavra se manifeste em nossos corações, para que a Tua palavra encontre terrenos férteis no nosso coração. Nós oramos, Senhor, para que todo impedimento, toda barreira, toda ação do inimigo, que toda distração, Senhor, que nessa hora seja cessada em nome de Jesus, mas que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente estejam completamente conectados com o Senhor nessa hora. Pai, que nessa hora o Senhor faça a Tua obra, o Teu querer nesse lugar, que o Senhor use a minha vida, Pai, como instrumento em Tuas mãos e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que for da Tua vontade nessa noite. Nós oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos,
esse povo que nós estamos falando, essa igreja, né, que agora estava reunida em um só lugar, que o Senhor Jesus deu uma ordem para eles ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa promessa de Jesus já se cumpriu. No livro de Atos 2, a gente vê o derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo. 3.000 pessoas se convertem na pregação de Pedro. Elas têm ali um encontro com aquela presença. Eles veem ali um manifestar da presença de Deus. E agora se forma ali uma igreja, né? A igreja de Atos. Eles agora se reúnem no templo, de casa em casa, e eles começam a pregar o evangelho, começam a ver a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles. Quando a gente lê, por exemplo, lá Atos 2:42, se você quiser, volta um pouquinho comigo, a gente vai ver como que eles viviam. Eles agora perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquele povo que havia sido cheio do Espírito Santo, eles permaneciam buscando a presença de Deus. Eles perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino. Eles valorizavam a comunhão, eles procuravam estar juntos, tendo ali comunhão um com o outro, orando um pelos outros. Eles partiam o pão entre eles, ou seja, tinha comunhão até no lanche, assim como tem lá no final da sua célula. Eles viviam juntos, faziam tudo juntos. Então, esse povo que recebe o Espírito Santo, esse povo que é cheio do Espírito Santo, eles agora vivem uma vida unida, em comunhão, em graça, em busca pela palavra de Deus. E é nesse contexto que está Atos 3. Atos 3 começa dizendo que Pedro e João, eles se dirigiam ao templo para a oração. Essa primeira coisa me chama muita atenção. Eu não sei se em algum momento, inclusive, eu já compartilhei esse texto com vocês, talvez em alguma quarta, algum domingo, mas o Senhor me moveu muito para essa palavra hoje, e eu creio que o Senhor tem novidade para a gente, amém? Me chama muita atenção que eles foram cheios do Espírito Santo, desceu sobre ele o dunamis de Deus, como uma dinamite, um poder de Deus, e o que eles vão fazer depois disso? Eles vão para a igreja. Isso é muito legal porque, geralmente, quando nós temos grandes experiências com o Senhor, nós recebemos algo muito poderoso de Deus, nós temos uma tendência a baixar a nossa guarda. Nós temos uma tendência a ficar com a nossa vida espiritual, digamos assim, mais frouxa. Depois de uma grande vitória, de uma grande bênção do Senhor, é comum que muitos de nós, a gente dê uma relaxada. Mas eu aprendo com Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo, que a vida de alguém que é cheio, a vida de pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que buscam constantemente a presença de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês essa noite. Pessoas cheias do Espírito Santo, a igreja formada pelo Espírito Santo aqui em Atos, era uma igreja que buscava constantemente a presença de Deus. Sabe, é como se eles estivessem cantando aquele hino da Fernanda Brum, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eles haviam sido cheios, havia sido derramado um poder de Deus sobre a vida deles, e eles não queriam deixar de buscar aquela presença. Sabe, nós temos que olhar para a vida de Pedro, olhar para a vida de João, e desejar isso para a nossa vida, de viver uma vida em constante busca pelo Senhor. Eu compartilhei com vocês aqui uma história, enquanto a gente estava lá na série do Espírito Santo, daqueles meninos, né, que foram perguntar ao pastor, como viver uma vida cheia do Espírito Santo, e ele manda aqueles 2 meninos com uma peneira para a beira do mar, e aí eles botam a peneira debaixo da água, tentam sair com aquela peneira cheia, mas aquela água se esvai, aquela água pinga. Então, no final daquela história, o pastor conta para eles a moral, né? E ele fala, olha, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida mergulhada. Então, aquela peneira, quando ela era mergulhada, ela estava cheia. Assim deve ser a nossa vida. Nós não devemos, como a Bíblia fala, ser como alguns que abrem mão de estar na igreja, que abrem mão de estar na célula, que abrem mão de estar na presença de Deus. Eu gosto de pensar, eu já dei esse exemplo para vocês aqui também em algum momento.
Eu gosto muito de fazer churrasco, né? E eu gosto de pensar na gente como um carvão. Um carvão, depois que está aceso, o que mantém ele aceso é estar dentro da churrasqueira. Essa segunda-feira a gente teve culto dos homens. Se você é homem e você não estava aqui na segunda-feira, você perdeu. Teve uma palavra poderosa com o João. João veio com uma palavra do céu. Tivemos aqui um momento de comunhão. Então te convido para no próximo culto dos homens você estar aqui com a gente. E aí a gente fez ali, teve um momento de comunhão. Tivemos ali um churrasquinho. E quando acabou, ficaram ainda alguns carvões. Carvões? Ficaram várias pedras de carvão. Elas ficaram lá e elas ficaram acesas. E a gente tinha que ir embora, já estava tarde, então a gente tirou aquele carvão de dentro da churrasqueira. Eles estavam ali fumegando, irmão, eles estavam ali brilhando. Mas pouco tempo que eles passaram fora da churrasqueira, pouco tempo que eles foram separados, eles apagaram, eles foram virando cinza. Assim é a nossa vida espiritual, se nós não estivermos em constante busca, se nós não estivermos orando, lendo a Bíblia, estando em comunhão com os nossos irmãos. Ah, não, eu gosto de culto em casa, culto online. Irmão, você tem que estar dentro da comunhão. É aqui na comunhão que a gente vai sendo lapidado. É aqui que alguém pisa no teu pé e você aprende a ter domínio próprio. É alguém aqui que fala, que faz algo que você não gostou e você aprende a ter amor pelo outro. Lá fora o pessoal brinca muito com isso, né? E fala assim, eu acho até bacana esse negócio de amar o próximo. O problema é o próximo. Mas é isso que nos transforma também, irmão. É isso que nos mantém conectados com o Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos ser um, andar em unidade. Porque aí aqueles que são de fora verão Deus em nós, verão a presença de Deus em nós. Então, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Mas eles estão indo para a igreja. Olha para quem está do teu lado e fala assim, não deixa de vir para a igreja, não. Agora olha com mais fé e fala assim, vai para a célula também, vai? Irmão, vai para a célula. Vai estar lá em comunhão. Vai lá comer um bolinho, tomar um café, vai lá fazer pergunta. Aqui na pregação é difícil você parar, levantar a mão e fazer pergunta. Lá na célula você vai ter essa oportunidade. Então, se nós queremos manter a nossa vida espiritual em constante fogo, em constante plenitude na presença, a gente tem que buscar e a gente tem que estar com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Mas uma outra coisa me chama a atenção. Quando a gente continua lendo, no versículo 2 diz assim, estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E olha o que diz no versículo 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola. Segundo ponto que eu quero trazer para você essa noite é que o seu lugar não é do lado de fora, mas o seu lugar é dentro da presença, dentro da casa do Senhor, dentro do propósito de Deus para a tua vida. O pastor Eduardo até comentou isso esse domingo. Ele falou assim, porque eu sou muito medroso, eu tenho um medo, um temor de estar fora da presença de Deus. Se há um medo que nós devemos ter é esse, de estar fora da presença de Deus. Esse homem, esse coxo, ele tinha uma deficiência, ele nasceu coxo. Desde que ele nasceu, ele tinha aquela necessidade, ele não conseguia andar, se locomover, mas ele precisava que outros levassem ele. É interessante porque um coxo naquela época, para que você entenda, ele sofria muita humilhação, gente. Uma pessoa que naquela época tinha alguma necessidade específica, ou ela tinha alguma deficiência motora, visual, ela era alguém considerado amaldiçoado, era alguém considerado desgraçado, que havia caído da graça de Deus. Eles, inclusive, conjecturavam, pensavam, quem havia pecado, se tinha sido o pai da pessoa, a mãe da pessoa. Então, alguém que tinha alguma necessidade naquela época, era alguém excluído, era alguém deixado à parte. Então eu imagino que aquele homem, desde criança, ele sofreu uma série de limitações.
E aí os amigos dele, os vizinhos, eles até tiveram boa intenção, você concorda? Eles pegavam diariamente, o texto vai dizer, eles pegavam diariamente aquele homem e levavam ele até a porta do templo. Era boa intenção, porque na porta do templo, como aquele homem não podia trabalhar, não podia se sustentar, na porta do templo havia um grande movimento. Haviam pessoas ali religiosas, poderiam, portanto, exercer a sua misericórdia, a sua caridade. Então aquele homem vivia de migalhas, aquele homem vivia do favor dos outros. Eu imagino que na porta do templo, ele até ouvia as orações, ele até ouvia os louvores, ele até ouvia o movimento que acontecia dentro do templo, mas ele só recebia as migalhas, ele só recebia as esmolas. Ele até era alvo da caridade, das misericórdias das pessoas, mas ele não desfrutava da plenitude, ele não desfrutava de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu imagino que ele tivesse essa imagem dele e as pessoas tivessem também. Ele era um quase, ele quase era crente, ele era quase da igreja. Você conhece alguém que é quase? Ele é quase da igreja, ele está na beira da porta, está na beira da porta. Ele quase entrava, ele quase recebia, ele quase participava. É bem provável que ele já tinha se acostumado com essa situação. É bem provável que ele já tinha se acomodado a viver dessa forma. E a gente vê pessoas fazendo isso até os dias de hoje, né? Pessoas que inclusive não têm nenhuma situação assim, mas viraram pedintes profissionais e vivem das esmolas dos outros. Aquele homem não tinha esperança, ele não tinha expectativa de mudança. A vida dele era estar à margem. A vida dele era estar à margem da vontade de Deus, à margem do seu potencial, à margem da bênção de Deus, à margem de ter sonhos. Ele vivia uma vida como alguém paralisado, como alguém preso. E aí talvez você esteja ouvindo eu falar sobre isso, você fala, poxa, Wallace, mas eu não tenho nenhuma limitação física, eu não tenho nenhuma necessidade. Mas a minha pergunta para você essa noite é, o que tem paralisado a tua vida? O que tem te impedido de avançar e de viver tudo aquilo que Deus tem? O que tem te deixado à porta do templo, à porta da bênção, à porta de viver o propósito de Deus na tua vida? O que tem paralisado na sua vida? Se a gente pensar naquilo que nos paralisa, muitos fatores podem nos paralisar. Você concorda comigo que palavras que nós recebemos ao longo da nossa vida podem nos paralisar? Pessoas que tinham autoridade sobre nós e lançaram palavras, você é burro, você não vai conseguir, você não serve para nada, você vai viver a mesma vida que o seu pai viveu, que a sua mãe viveu. Palavras podem causar paralisia nas pessoas. A nossa estrutura familiar, às vezes, causa paralisia em nós, causa falta de sonhos. Não, porque meu pai não estudou, minha mãe não estudou, minha mãe e meu pai não tiveram um bom emprego, eu também não vou conseguir, porque eu nasci nesse lugar, eu nasci nesse contexto. A geografia, às vezes, causa uma limitação na pessoa. Não, porque eu nasci num lugar mais humilde, num lugar mais simples, então eu não tenho como viver coisas maiores. São crenças que nós vamos acreditando, vamos tomando posse delas, e elas se tornam verdades. A psicologia vai chamar isso de crenças limitantes. Quantos já ouviram falar sobre isso? Verdades que você vai adquirindo ao longo da vida, que não necessariamente são verdades, mas você tomou posse daquilo, e você começou a caminhar debaixo daquilo. Mas também existe uma outra coisa que paralisa as nossas vidas, que é o pecado. O pecado também é algo que traz uma paralisia espiritual sobre as nossas vidas. Por isso, a figura desse coxo à beira do templo, ela é a figura de um pecador perdido. Por quê, Wallace? Ele nasceu coxo, certo? Todos nós nascemos pecadores. Paulo já vai dizer isso. Todos nós pecamos, fomos separados da glória de Deus. Segunda coisa, ele não podia andar. E nenhum de nós, pecadores, podem andar da forma que agrade a Deus, a não ser pelo toque do Espírito Santo, pela transformação do Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo.
Terceira coisa, aquele homem estava fora do templo, e assim são os pecadores. Estão fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus. E a quarta característica daquele coxo, ele esmolava, e assim também são os pecadores. Aquele que está vivendo debaixo do domínio do pecado, da influência do pecado, ele está sempre esmolando, ele está sempre vivendo de migalhas que os prazeres dessa terra podem dar. Mas é por isso que nós, que somos do Senhor, cantamos: tudo é perda se eu não tenho a ti. É por isso que Paulo declarou, mesmo sendo um homem culto, cheio de coisas que ele pudesse se vangloriar, ele declarou: tudo isso é insignificante perto da glória, perto do poder de Deus. Mas nós, enquanto pecadores, se vivemos em função do pecado, a gente está sempre em função de migalhas. Migalhas de prazer, migalhas de um amor falso das pessoas, migalhas de um orgulho, de uma vaidade, migalhas. Mas eu vim dizer essa noite para você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem liberdade para você. A vontade de Deus é que você não fique à beira do caminho, mas que você entre na presença de Deus e você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Eu creio que Deus tem sonhos, propósitos para a tua vida, e esses sonhos não são pequenos, amém? É tempo de nós sairmos da beira, é tempo de nós sairmos da porta, de pararmos de esmolar, de mendigar as esmolas emocionais, as migalhas de prazer do pecado. Precisamos hoje decidir ficar de pé, entregar a nossa vida a Ele e entrar na presença dEle de uma vez por todas. Mas sabe, se nesse texto que nós lemos, existe um homem que está paralisado, que está preso, existem também gente que está em movimento, que está avançando, que está rompendo, que está cheio do poder de Deus, e decidiu se levantar com ousadia para dizer: olhe para nós. E esse é o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Lá no versículo 4, diz assim, ó: Pedro fitando, ou seja, fixando, juntamente com João, disse: olhe para nós. Interessante essa frase, porque quando nós olhamos assim rápido para essa frase, quase soa como uma soberba, não soa? Você olha e fala assim: cara, mas quem são eles? Para chegar para alguém e falar: olha para mim, irmão, confia. Olha para mim. É difícil a gente olhar isso e não enxergar isso como uma soberba, ou então não enxergar isso como um medo, né? Porque quando a gente olha para nós, a gente vê tantas falhas. Não sei você, mas eu olho para mim, eu vejo falhas, eu vejo defeitos, eu vejo coisas que eu preciso avançar, eu vejo limitações que eu tenho ainda. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, geralmente você vai ouvir essa frase quando alguém se decepciona com alguém da igreja. E aí a pessoa fala assim: não temos que olhar para o homem, temos que olhar para Jesus. Quantas vezes você já ouviu essa frase? A gente ouve direto, isso é comum a gente ouvir, mas a minha pergunta é: será que essa frase está certa? Será que de fato a gente não tem que olhar para o homem e a gente tem que olhar somente para Deus? Bom, Paulo lá em 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer o seguinte, ó: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de... Você sabe por que tem muita gente se frustrando com pessoas da igreja? Porque, na verdade, essas pessoas se tornaram religiosos e não discípulos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele vai imitar a Cristo. Já o religioso, ele vai colocar uma máscara, ele vai colocar uma capa para encobrir os seus pecados, mas que, na verdade, não foram verdadeiramente transformados. O discípulo não. O discípulo, ele nasceu de novo. O discípulo abandonou o domínio do pecado. Ele largou aquilo que dominava a sua vida e ele decidiu agora viver uma vida que agrade ao Senhor. Já o religioso, ele tem uma postura de discípulo, mas na sua vida comum, ele não abandonou os seus pecados de estimação.
Sabe o que são os pecados de estimação? Aquele que para onde você vai, você leva ele junto com você na coleira. Aonde você vai, você leva ele. E aí você fala, não, mas é porque é um pecado tão pequenininho, é uma mentirinha tão tranquilinha, que não tem problema. Já o discípulo é aquele que decidiu viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, uma vida para ser parecido com Jesus. É por isso que Jesus vai declarar para a gente, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O segredo de Pedro e João olharem para aquele homem e falar, olhem para mim, é que eles estavam imitando Jesus. Quando eles se levantam e eles veem um homem necessitado, um homem que era alvo de um milagre, alvo de um sobrenatural, alvo do poder de Deus sobre a vida dele, eles lembram de Jesus. Eles lembram da caminhada que eles tiveram com o Senhor durante 3 anos. Onde Jesus ensinou eles, onde Jesus realizou milagres junto com eles, e agora, pela força do Espírito Santo, agora cheios do Espírito Santo, eles poderiam fazer obras ainda maiores do que Jesus fez. O próprio Jesus declarou isso. Então o segredo de nós podermos falar para alguém, olha para mim, seja meu imitador, é se nós estamos imitando a Jesus. Por isso, quero te fazer mais uma pergunta essa noite. Essa noite eu vim cheio de perguntas e não de soluções. Você está imitando Jesus na sua vida? Tem um vídeo de um mímico lá na Disney. Não sei se você já viu. Eu acho que é na Disney. Se não é na Disney, é no SeaWorld. De um mímico que ele anda com a roupa dele listrada. Aparece direto para mim isso. Ele anda com a roupa listrada e ele está andando lá no parque, e aí quando passa alguém, ele imita exatamente aquela pessoa, né? Ele imita a forma da pessoa. Se a pessoa estiver com um boné, ele pega o boné da pessoa, imita a pessoa. Se a pessoa estiver carregando uma bolsa, ele faz isso também. Assim é o discípulo de Jesus. Ele está imitando Jesus em todo o tempo. Ele está vivendo as situações da sua vida, mas ele está pensando, como é que Jesus agiria nessa situação? Diante de um momento de dificuldade, de tentação, de provação, de dor, de tristeza, de alegria, de lágrima, como é que Jesus agiria? Como é que Jesus agiria? E então o discípulo é aquele que imita o seu mestre. Então como que nós, cristãos, vamos poder olhar para alguém e falar, olha para mim, é se nós nos tornarmos imitadores de Jesus. Eu me lembro quando eu era criança, que geralmente assim uns parentes ou uns amigos mais velhos, eles tinham uma história que eles falavam assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Vocês lembram? Alguém já falou isso para vocês em algum momento? E é assim que tem muito cristão vivendo, gente. Ele fala de um Deus, ele fala de um evangelho, ele fala de uma palavra que na verdade ele não vive. Então o que ele está dizendo? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque a prática de vida dele está diferente daquilo que ele prega, daquilo que ele fala. É por isso que a Bíblia vai dizer que tem muita gente que fala com a boca, mas o coração está distante. É preciso que a gente se levante, que ele se levante no nosso tempo, uma geração de pessoas como Pedro, como João, como Paulo, homens que sim, tinham defeitos, tinham lutas, tinham limitações, mas que decidiram viver uma vida cheia do Espírito Santo, decidiram viver uma vida imitando a Jesus, viver uma vida baseada naquilo que eles carregavam. O problema é que muitas vezes nós queremos dar às pessoas aquilo que não temos. É por isso que muitas vezes nós queremos levar as pessoas a lugar que nunca fomos. Mas esses homens tinham autoridade no Espírito Santo para declarar aquilo que estava lá no versículo 5. Vai comigo lá para o 5. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Havia naquele homem, naquele coxo, uma esperança. E aí olha o que Pedro vai declarar no versículo 6.
Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-se a levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E esse é o quarto ponto que eu quero compartilhar com você. Uma igreja que avança, uma igreja que rompe, é uma igreja que entrega aquilo que recebeu do Senhor. O que Pedro e João estão dizendo é: olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, a gente não tem migalhas, esmolas para te entregar, mas há algo em nós que é poderoso, há algo que nós recebemos e nós queremos te entregar, nós queremos te dar. Nós precisamos nos levantar como uma igreja que age não apenas com palavras, mas com atitude, nome da nossa igreja, com atitude, com ação, com poder. O que eles estão falando é: nós não vamos nos mover por aquilo que nós não temos, mas nós vamos nos mover por aquilo que já recebemos. O problema da nossa vida, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes os nossos olhos estão só naquilo que nós não temos. A gente às vezes é muito refém em olhar para o que não temos. Ah, porque eu não tenho o carro tal, porque eu não tenho a casa tal, porque eu não tenho a profissão tal. Ah, mas o que você tem? O que o Senhor já derramou sobre a tua vida? Ah, porque eu não fiz ainda um curso de teologia. Ah, porque eu ainda não fiz tal coisa. Mas o que você tem, meu irmão? Aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que Ele tem derramado sobre a tua vida, Ele tem derramado com um propósito. Wallace, eu tenho uma casa muito simplesinha, uma casinha tão pequenininha, que mal cabem poucas pessoas lá. Como é que eu vou ter uma célula na minha casa? Vai ser bênção demais, irmão, porque vai multiplicar rápido, tem pouco espaço, vai crescer logo, e você vai ter que multiplicar e ir para outra casa. Ah, Wallace, porque eu tenho um carro tão simplesinho, que tem 4 rodas, irmão. Dá para você trazer um monte de gente para dentro dele e trazer para a igreja. Eu já tive, irmão, na época que eu era líder de jovens, eu tinha um Fiestinha ano 2000, irmão. Ah, irmão, aquele carro já carregou tanto jovem para um lado e para o outro. Eu não vou nem falar o número de gente que andava dentro daquele carro, que de repente está gravando, alguém vai querer me multar algum dia. Mas quando eu era líder de jovem, gente, eu botava tanta gente dentro daquele carro. Tinha dia que eu ia para um culto em outro lugar, e iam comigo 4, 5. Na volta, irmão, recebi uma unção de multiplicação, e voltava um monte de gente comigo. O que é isso, Wallace? É você usar aquilo que Deus já te deu. O que é isso que aqueles homens tinham? Eles tinham o poder de Deus. Eles haviam recebido o dunamis, a glória, a graça de Deus. E Deus quer te encher, meu irmão. É por isso que nós passamos um mês aqui falando sobre o Espírito Santo, porque Deus quer derramar uma nova unção, uma nova graça, uma nova autoridade sobre a tua vida. Mas não é para você guardar para você, é para você derramar isso na vida de outros. É para você ser instrumento de Deus, para estender a tua mão para aquele que está caído, cansado, e levantar ele pela mão e colocar ele de pé. É preciso uma geração de gente que vai se levantar para dizer: levante-se e ande em nome de Jesus. Eu creio que é isso que está faltando para muita coisa na nossa vida, irmão. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida essa noite. Você que está se sentindo paralisado, você que está com alguma área da tua vida paralisada, levante-se e ande em nome de Jesus. Sabe, é preciso uma atitude, é preciso uma ação. Levante-se, ande. E eu gosto desse texto porque fala que eles pegam aquele homem pela mão. Nós somos a igreja do Senhor, nós não fomos chamados para afundar a cabeça de ninguém, para botar o pé na cabeça de ninguém, para ver alguém que está sofrendo, caído, e a gente jogar mais areia em cima dele. Nós somos chamados para estender a mão, levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que está perdido. E aí sabe o que acontece? Quando a igreja se levanta, quando aqueles que estão cheios do Espírito Santo se posicionam, versículo 7, a parte final: imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram.
Irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida também, que se você tem andado com pés vacilantes, se você tem se desviado da presença de Deus para a direita, para a esquerda, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que hoje o Senhor firma os teus pés, hoje o Senhor firma os teus tornozelos, e você vai andar firme na presença do Senhor, amém? Então aquilo que eles haviam recebido, eles entregam. Mas tem ainda uma última coisa que esse texto me chama a atenção. Lá no versículo 8 diz assim, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Meu irmão, eu sinto de Deus de ministrar esse versículo sobre a tua vida. O versículo 8 diz assim, um salto ficou em pé. Tem área da tua vida que está parada, mas em nome de Jesus eu profetizo um salto do Senhor sobre a tua vida. Aquilo que ia demorar muito tempo para acontecer, eu creio que o Senhor está trazendo brevidade, e o Senhor vai te fazer dar saltos e avançar em coisas que há muito tempo você está paralisado. Eu quero declarar também que você vai ficar em pé. Aquilo que estava te causando derrota, aquilo que estava te lançando ao chão, você vai vencer em nome de Jesus. O teu lugar não é no chão. Fique de pé hoje na presença do Senhor. Comece a andar. Aquilo que você estava sem força para começar, para dar o primeiro passo, hoje o Espírito Santo de Deus te impulsiona. Dê o primeiro passo, dê um passo de fé e o Senhor vai te conduzir. Entrou com eles no templo. Entre na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se exponha à presença do Senhor. O teu lugar é na presença de Deus. O teu lugar é de joelhos na presença de Deus. O teu lugar é orando, buscando. Então, se no meio do caminho, por algum motivo da vida, você se desanimou, você saiu da presença do Senhor, eu profetizo sobre a tua vida que hoje você entra de volta na presença do Senhor. Mas tem uma última coisa que o versículo 8 fala. Aquele homem entrou pulando e louvando a Deus. Eu profetizo que aquilo que era motivo de vergonha e de dor, aquilo que te deixava fora do templo, vai ser motivo de júbilo. E você vai pular, louvar e glorificar a Deus. Irmão, se você puder, reage a essa palavra. Vou ficar pregando aqui sozinho não, irmão. Mas tem uma última coisa, e agora eu prometo que é a última. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Em Atos 2, quando Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Sim ou não? Você lembra desse texto? Mas agora, aquele homem que era um coxo, um paralisado, alguém que só ficava à beira do templo, agora aquele homem está dentro da presença, dentro da igreja, dentro do templo. Aquele homem que era considerado um amaldiçoado, um desgraçado, agora ele foi alvo da graça, da bênção, do poder de Deus. E ele estava no meio do povo, no meio do templo. E aqueles que viam aquele homem cochichavam, falavam entre si: não é aquele homem que está sempre na porta do culto? Não é aquele homem que está sempre na porta do templo? E então a palavra de Deus diz que eles reconheceram que era aquele homem. Irmão, eu creio que aquilo que o Senhor está fazendo na minha e na tua vida é para glorificar o nome dEle. É para que a glória dEle seja manifesta de uma maneira tão poderosa que as pessoas vão olhar para você e vão falar: ué, mas não era você que bebia? Não era você que fumava? Não era você que se prostituía? Não era você que vivia uma vida de mentira, de engano? Agora você está transformado, agora você está na presença de Deus, agora você está pulando, está louvando ao Senhor. E todos eles reconheceram isso. E aí sabe o que aconteceu? Pedro agora
no meio daquele mover, no meio daquele reconhecimento do poder de Deus, ele agora começa a pregar e a anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, dentro daquele templo. Por isso, o quinto e último ponto dessa palavra é: uma vida transformada se torna um púlpito, um altar, uma plataforma para a anunciação do evangelho de Jesus. Toda vez que Jesus transforma, toca a vida de alguém, é uma oportunidade para que o nome de Jesus seja glorificado, para que pessoas conheçam o amor, a graça e o poder de Deus. E aí sabe o que acontece? Pedro começa então a pregar, e 5.000 pessoas são tocadas, 5.000 pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. Irmão, eu não sei o que você tem vivido, não sei qual é a área da tua vida que está paralisada, não sei a área da tua vida que está parada, mas eu creio que o Senhor hoje veio trazer essa palavra para o teu coração, porque através da transformação, do milagre que você vai viver, outras pessoas vão conhecer o amor de Jesus, outras pessoas vão ser tocadas por esse poder, outras pessoas vão ser encontradas pela graça e pelo amor de Jesus. Talvez você está vivendo algo hoje que você olha e fala: Wallace, mas está tão difícil, está tão dolorido, está tão sem saída. Você olha, você não consegue ter esperança, você está como aquele homem nasceu coxo, e o destino natural dele era morrer coxo, até que a misericórdia de Deus, o poder de Deus se encontra com aquele homem. Por isso essa noite eu queria orar junto com você, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque eu creio que Deus te trouxe aqui para liberar algo sobre a tua vida, e para através da tua liberdade, do teu milagre, outras pessoas reconhecerem Jesus. Eu creio que o primeiro passo para você viver essa transformação hoje é entregar a sua vida completamente para o Senhor, para que então as pessoas possam olhar e dizer: caramba, existe um antes e depois do fulano, existe um antes e depois da fulana. Por isso, feche seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra ministrada no teu altar, e nós cremos, Senhor, que o Senhor tem transformação para a nossa vida essa noite. Senhor, se houver algum irmão aqui, alguma irmã, que tem alguma da área da sua vida paralisada, Senhor, alguns estão paralisados nas suas finanças, outros estão paralisados na sua vida profissional. Alguns aqui, Senhor, desistiram de sonhar, foram paralisados na sua esperança. Alguns foram paralisados sem fé, não acreditam mais que tem uma solução, não acreditam mais que tem uma saída. Mas a tua palavra me garante, Senhor, que o Senhor é um Deus de novidade, o Senhor é um Deus de coisas novas. Por isso, em nome de Jesus, vem sobre a vida dos meus irmãos essa noite, Pai. E assim como Pedro e João declarou sobre a vida daquele homem, levante-se e ande em nome de Jesus. Nós te clamamos, Pai, que o Senhor libere sobre nós uma palavra e nos coloque de pé essa noite. Aquele que não sonhava mais, que volte a sonhar. Aquele que não tinha mais esperança, que seja cheio de fé, que seja cheio de esperança essa noite. Ah, Pai, aquele que havia perdido as suas esperanças também na vida financeira, que nessa noite tenha um encontro com a tua graça transformadora e seja cheio de prosperidade do alto. Pai, aquele que estava vivendo uma vida paralisado pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, que essa noite receba a tua paz, que excede todo entendimento, e receba essa noite a tua fé, que é a certeza, a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam no Senhor. Pai, mas eu creio também que existem pessoas essa noite paralisadas, Senhor, pelo pecado. Por isso o meu clamor a Ti essa noite, que o Teu Espírito Santo nos toque com quebrantamento, com arrependimento, e em nome de Jesus, possamos confessar a Ti o nosso pecado, e então seremos libertos, Pai, de uma paralisia espiritual. Eu te clamo essa hora, Senhor, se houver alguém aqui paralisado espiritualmente, alguém amarrado pelo pecado, alguém cercado por Satanás, que em nome de Jesus seja liberto na autoridade do Teu nome. Mas assim como aquele homem se pôs de pé, Senhor, levantou, andou, caminhou, e então pulou, saltou e louvou o Teu nome.
Eu oro para que nós possamos viver um salto na nossa vida espiritual, um salto na nossa vida emocional, um salto na nossa vida financeira, um salto de metas e projeções que fizemos lá no início do ano e projetamos para o final do ano, que ainda agora, Senhor, no meio do ano, nós possamos viver isso, que haja um salto, uma aceleração do céu sobre a nossa vida essa noite. Pai, nessa noite, nós entregamos a nossa vida completamente para o Senhor. Se estávamos distantes, se a paralisia foi porque estávamos à beira do tempo, talvez já até andamos na Tua presença, mas hoje nos encontramos à beira do tempo. A minha oração a Ti essa noite, Pai, é que o Senhor encontre os Teus filhos perdidos, os Teus filhos à beira do caminho e que todos eles sejam trazidos para dentro. Nós oramos a Ti, Pai, entregando a nossa vida ao Senhor, o nosso coração. Nos arrependemos de tudo que fizemos longe, na porta do caminho. Essa noite nós declaramos que não vamos mais nos satisfazer com as migalhas, com as esmolas desse mundo, dos prazeres desse mundo. Mas essa noite nós desejamos, Senhor, viver uma vida na Tua presença, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida imitando o Senhor e vivendo uma vida dedicada à Tua presença. Nós oramos assim, confiando a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus.